bom dia, bom dia, São Paulo! A partir de agora, o seu sábado fica ainda mais feliz e informativo, pois está no ar o programa André Show. O quadro Viajando com André Show foi até a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. E sabe o que me trouxe aqui? O festival gastronômico que está repleto de delícias. Vamos acompanhar uma entrevista com a doutora Noelle Zocrato, que fala sobre uma grande novidade para quem deseja emagrecer. Então, André, essa é uma excelente medicação para tratar diabetes, obesidade, e nós lá na Seven Glow já utilizamos. Está na hora de prestar contas ao leão. Vamos falar sobre imposto de renda com o advogado Gabriel Santana Vieira. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda deste ano se encerra dia 30 de maio de 2025. O Dr. Rafael Mazieiro, oftalmologista, nos recebeu em seu consultório para abordar um tema muito importante: catarata. A catarata ela é uma opacificação da lente natural que a gente tem dentro do olho, que se chama cristalino. Teremos também uma entrevista com a doutora Ana Paula, a dentista que nos emocionou com o quadro Transformando Sorrisos. E é muito gratificante você conseguir resgatar um sorriso, né? Melhorar a autoestima do paciente. E ainda, o quadro Bastidores da Mineração. Hoje o quadro Bastidores da Mineração desvenda o fascinante universo das pedras preciosas brasileiras. Agora vamos falar sobre um tema muito importante e inevitável: imposto de renda. Chegou a hora de prestar contas para o leão. Por isso, receba agora o advogado Gabriel Santana Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo. André, muito obrigado pelo convite, viu? Esse tema é muito importante e hoje espero poder ajudar aí com as principais dúvidas. Doutor, quem é obrigado a declarar imposto de renda? André, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda este ano aqueles contribuintes que no ano passado preencheu pelo menos um dos requisitos, quais sejam: recebeu rendimento tributáveis acima de R$ 33.888, recebeu rendimento isento acima de R$ 200 mil, teve movimentação em bolsa de valores acima de R$ 40 mil, né? E teve bens e direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro. Doutor, a gente tem um prazo para entrega e o que acontece se a gente não declarar? André, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda deste ano se encerra dia 30 de maio de 2025. Né? Quem deixar de entregar dentro desse prazo estará sujeito a uma multa de R$ 165,74 no mínimo, né? E quem deixar de declarar poderá ter o CPF suspenso. E como consequência disso, poderá ficar impedido de participar de concurso público, poderá ter dificuldade em conseguir crédito e até mesmo ter o passaporte suspenso. Doutor, quais são as despesas que podem ser deduzidas no imposto de renda? Essa dúvida é muito frequente, André. E as principais despesas que são passíveis de dedução são despesas médicas, despesas com educação, plano de previdência privada, né? E principalmente, que é umas que alguns geram dúvida, a questão de doação. Então, algumas doações podem ser, inclusive, ser passível de dedução. Então, se eu for ao médico, eu tenho que pedir sempre a nota? Como que funciona? Sempre deverá requerer a sua nota fiscal ou o recibo com a identificação do CPF e o CRM ou o CRO do profissional que te atendeu. Qual a sugestão que você daria para a pessoa não cair na malha fina? André, como sugestão, eu oriento sempre o contribuinte que organize a documentação durante o ano. Então não deixa isso para a última hora. Durante o ano, à medida que ele contribuinte for tendo despesa, ele vai guardando essa documentação para na época de prestar conta para o leão. E uma outra sugestão é utilizar a declaração pré-preenchida que a Receita Federal disponibiliza. Nela já consta diversas informações que vai facilitar no preenchimento. Qual a dica que você daria para aquela pessoa que esqueceu ou ainda não declarou o imposto de renda? André, eu daria a dica de não deixar para a última hora, né? E caso tenha dúvida, procure um contador de sua confiança. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. André, eu agradeço, viu, pela oportunidade de esclarecer as dúvidas com esse assunto tão importante. E o programa André Show continua. A nossa equipe foi até a cidade histórica de Ouro Preto e você acompanha agora comigo no quadro Viajando com André Show.
Entre as serras de Minas Gerais, Ouro Preto é uma cidade que respira história e cultura em cada esquina. Fundada no final do século XVII, durante o apogeu do ciclo do ouro, suas ruas de pedras e ladeiras íngremes são adornadas por magníficas igrejas barrocas e casarões coloniais, que testemunham a riqueza, a opulência e o legado artístico do Brasil colônia. Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Ouro Preto preserva um acervo arquitetônico e artístico inigualável, sendo cenário de fatos marcantes, como a Inconfidência Mineira. A cidade harmoniza seu passado glorioso com uma vida cultural pulsante, atraindo visitantes de todo o mundo, que buscam mergulhar na essência da história brasileira e se encantar com uma atmosfera única, onde o passado e o presente coexistem em perfeita harmonia. Eu estou na cidade histórica que foi capital de Minas Gerais. E sabe o que me trouxe aqui? O Festival Gastronômico, que está repleto de delícias. Olha quem que eu encontrei aqui, pessoal. Ela é professora, é chefe, já deu aula de gastronomia e tem muitas comidas diferentes aqui, sabores. Me conta um pouquinho, Letícia. Com certeza. A ideia desse ano foi trazer uma mistura da região norte com Minas Gerais, não só o sudeste. Então a gente vai ter aqui o escondidinho de carne seca com o queijo Minas. A gente vai ter, por exemplo, a coxinha com requeijão de raspa e uma geleia de jambu, que dá um leve tremelique. Para um festival leve, porque as pessoas não estão tão habituadas. Letícia, onde eu passo, eu experimento um prato. Só que eu sou bem sincero, eu dou a nota mesmo. Qual que você vai me convidar? Eu acho que a coxinha com requeijão de raspa e a geleia de jambu, ela tá bem diferentona. Então vamos lá? Então vamos experimentar. Agora chegou a hora, hein? Gente, é bem diferente. Nunca tinha experimentado. E eu vou dar a nota. Eu vou ser o Masterchef de hoje. Dando a nota para a chefe. Que responsabilidade, Letícia. Socorro, hein? Imagina, dando a nota para a chefe. Vamos lá. Menina, é maravilhoso. Mais um pouquinho? Por favor. Gente, é muito bom. Eu adoro festival gastronômico, gente, e as comidas são bem diferentes. Ao meu lado está o Eduardo. Eduardo, o que você tem mais diferente aqui? Olha, a gente trabalha com animais exóticos, então eu tenho o pirarucu da Amazônia, que é um peixe bem bacana, a gente faz ele com fogo bem brando, no fogo de chão. A gente tem os jacarés também, que vai defumado, e a gente trouxe o American Barbecue também, que a gente faz uma porqueta defumada aqui, depois ela é finalizada só para fazer aquela pururuca, que é o torresmo de rolo, que o mineiro sempre gosta, para brilhantar mais um pouco o festival aqui do pessoal do Igor, que está bem bacana. O que as pessoas mais querem experimentar e fica meio assim, mas quando come quer de novo? O jacaré e o pirarucu, principalmente, que é um peixe muito grande, o pessoal assusta. E o jacaré também tem gente que tem medo e tudo, mas os dois são duas carnes bem suaves, bem sutis. Gente, eu como um bom mineiro, claro que eu vou experimentar carne de jacaré e o que mais? Pirarucu. Então, vem comigo. Olha o que o chefe trouxe para eu experimentar. Me conta, o que é isso? É um peixe? Isso é um pirarucu, como ele é conhecido como bacalhau da Amazônia. A gente monta uma bacalhauada estilo portuguesa com ele assado na brasa. Então fica um pirarucu defumado com um bacalhau portuguesa. O pessoal gosta bastante nos eventos que a gente participa. Então vamos àquela parte, né, chefe? Vamos experimentar aqui, ó. Aí eu pego aqui assim, com a batata. Primeiro vamos experimentar o peixe aqui, ó.
maravilhoso. Ele é bem suave, né? Uma carne bem tranquila, bem gostosa mesmo. Gente, eu encontrei aqui mais um apaixonado pela gastronomia. O que você está achando, Marcelo, dessa gastronomia? É muito bom, um excelente local, excelentes opções também. Temos várias opções culinárias aqui de todas as regiões do estado de Minas e também de outras regiões do Brasil. Realmente foi muito satisfatório vir aqui hoje, conhecer esse local aí pela segunda vez já. E você já comeu alguma coisa diferente aqui que você nunca tinha comido? A parte dos peixes, dos pescados aqui é muito bom. A parte do jacaré e também... Você chegou a comer a carne de jacaré já? E aí, me fala, como foi a experiência? Eu já tive experiência antes com carne de jacaré, então já é a segunda vez que eu como. A primeira vez que eu comi foi no Rio Grande do Sul, agora estou comendo aqui em Minas. Ao meu lado está Igor. Igor, me conta um pouquinho desse festival, como tudo aconteceu. Olha, o festival ele começou, né, com nossa paixão pela gastronomia, né, e com o objetivo de impulsionar o comércio local de Ouro Preto, de colocar também Ouro Preto como uma referência no nicho gastronômico, né. É uma cidade que, além da cultura, tem muito potencial para a gastronomia, para o setor gastronômico. Em Ouro Preto, história e modernidade convivem lado a lado, pronto para surpreender quem se encanta por cultura, paisagem e boa comida. Prepare sua câmera, seu apetite e seu espírito aventureiro. A cidade das geladeiras certamente vai conquistar você. Ouro Preto é maravilhosa. Em breve vamos até Mariana, que é bem ao lado e foi a primeira capital de Minas Gerais. O Dr. Rafael Mazieiro, oftalmologista, nos recebeu em seu consultório para abordar um tema muito importante: catarata. Acompanhe. Agora vamos falar sobre um dos problemas de visão mais comuns do mundo, principalmente entre pessoas acima de 60 anos, a catarata. E para tirar todas as dúvidas sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Rafael, oftalmologista especialista em catarata e cirurgia de catarata. Dr. Rafael, muito obrigado por receber o programa André Show. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Rafael, para começar, o que é a catarata e por que ela acontece? A catarata, ela é a opacificação da lente natural que a gente tem dentro do olho, que se chama cristalino. Então, o cristalino, como o próprio nome diz, é para ser bem transparente, para a luz poder passar para dentro do olho e formar a imagem na retina. Quando essa catarata aí começa a aparecer, ela começa a fazer a opacificação do cristalino. Então, começa a dificultar a visualização. Eu gosto de usar sempre um exemplo ali, comparando com o vidro de uma janela. Se a gente tem um vidro limpo, a gente consegue olhar através dele e enxergar com facilidade. Se esse vidro fica arriscado, se ele fica sujo, a gente já começa a ter mais dificuldade em enxergar com nitidez. Então, a principal causa é o próprio envelhecimento aí do cristalino. A gente tem envelhecimento de todos os tecidos do organismo e o cristalino começa a perder a transparência dele. Então, apesar de existirem outras causas, como catarata congênita, quando o bebê já nasce ali com aquela catarata, catarata traumática, secundária, exposição solar, algumas doenças, o próprio uso de medicamentos, a gente começa a ter outras formas de manifestações dessa catarata. A catarata senil, que é a mais comum, é essa do envelhecimento, por isso que a gente vê relacionado mais a essa faixa etária mesmo. Olha, quando a gente fala em cirurgia, eu tenho um pouco de receio. Mas e as pessoas que têm também sobre essa cirurgia, como que ela funciona? É natural, né? A gente fala de cirurgia, já acaba trazendo um certo receio ali. Falando de cirurgia no olho ainda, que é uma coisa mais sensível, né, mais frágil, é normal ter esse receio maior. Mas é uma cirurgia extremamente segura, é a cirurgia mais feita no mundo todo hoje em dia, né? Então, com certeza já avançou muito. Doutor, e a evolução dessa cirurgia, como é a técnica hoje? Com certeza. Como a medicina, no geral, tem avançado muito, né? Todo o avanço tecnológico de desenvolvimento e as técnicas cirúrgicas. Então, a cirurgia de catarata está bem diferente de como era antigamente. Hoje em dia, a gente faz uma incisão mínima ali de 2 milímetros, não precisa de sutura, não precisa de ponto como antigamente, né? Que esperava ficar aquela catarata bem avançada e tinha que fazer um corte muito grande. E a outra coisa que favorece bastante também
são as tecnologias das lentes intraoculares. Então, hoje em dia, a gente consegue, além de corrigir a catarata, corrigir a questão do grau, erros refrativos, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, as tecnologias das lentes fazem com que a gente consiga indicar essa cirurgia mais precoce também. Por isso, é muito importante que o paciente procure um oftalmologista de confiança que vai avaliar o caso dele individualmente para saber a real indicação das lentes, de modelo de lente, se tem alguma contraindicação. E o mais importante, que sempre acaba chamando a atenção, é se vai doer ou não vai doer. Hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos e anestesia também, é uma cirurgia que é completamente indolor. Então dá para fazer com toda a segurança e tranquilidade. Doutor, para quem quer saber mais sobre a catarata, onde encontrar? Consegue acessar as informações já no meu Instagram, e eu também tenho um site onde eu faço a divulgação de vários artigos. Então, além de catarata, que é a minha especialidade, eu falo também sobre outros problemas oftalmológicos. Então, eu tento atualizar sempre com uma certa frequência ali, novos artigos sempre saindo para atualizar meus pacientes para ficarem mais informados também. Podem acessar. E os contatos do Dr. Rafael aparecem aí na sua tela. Doutor, muito obrigado por receber o programa André Show. Obrigado mais uma vez pelo convite, fico à disposição também, se tiverem algumas dúvidas, é só entrar em contato. E o programa André Show continua. Doutor Rafael, muito obrigado por compartilhar informações tão importantes. Não saia daí, eu vou para o intervalo e volto já já. O programa André Show alegra as suas manhãs de sábado, mas pode te acompanhar durante toda a semana. Você já conhece o nosso portal? Conteúdos dinâmicos e atualizados, jornalismo, entretenimento, dicas de saúde e as fofocas mais quentes do momento. O Portal André Show reúne tudo o que você quer ver em apenas um lugar, como os programas na íntegra, reportagens, colunas e informações em primeira mão. Acesse agora andreshow.com.br. O medicamento Mounjaro acaba de chegar ao mercado nacional e já está gerando grandes expectativas para quem busca emagrecer de forma rápida. Mas, será que só o medicamento resolve? Agora recebemos a doutora Noelle Zocrato, da Clínica Seven Glow, para falar sobre como unir tecnologia, medicina e resultados reais. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. É um prazer estar aqui novamente. Então, André, essa é uma excelente medicação para tratar diabetes, obesidade, e nós lá na Seven Glow já utilizamos há algum tempo um protocolo de emagrecimento com excelentes resultados. E como que o medicamento atua no organismo? O Mounjaro, ele atua imitando duas moléculas que simulam a ação de dois hormônios intestinais. Esses hormônios, eles melhoram a saciedade e reduzem a resistência insulínica, levando assim à redução da gordura. Mas é importante tratar, além dessas questões, a inflamação crônica associada à obesidade e otimizar o metabolismo durante o processo de emagrecimento. O acompanhamento é muito importante, não é mesmo, doutora? Como é feito na Seven Glow? Tratamos o paciente de forma integrada. Oferecemos um plano completo que integra nutrição funcional, estratégias desinflamatórias e um acompanhamento médico semanal. O nosso objetivo é potencializar resultados e garantir um emagrecimento definitivo. Qual a diferença deste protocolo em relação a outros tratamentos? O grande diferencial é a exclusividade do nosso método. Nós não temos fórmulas prontas. Tratamos o paciente de forma integrada, de acordo com as alterações vistas nos seus exames, nas alterações clínicas e também de acordo com as suas metas pessoais. Trabalhando além do emagrecimento, com melhora do metabolismo e também garantindo uma mudança na mentalidade, evitando assim o reganho de peso. O Mounjaro pode transformar seu corpo, mas é o acompanhamento certo que transforma seu sonho em realidade de forma definitiva. A obesidade não é uma questão só de estética, né, doutora? E também tem o sobrepeso. Então, André, a obesidade é uma doença crônica e o sobrepeso é um caminho para ela, né? Não é preciso chegar a esse extremo para começar um tratamento. Obesidade e sobrepeso podem levar a doenças que têm um impacto muito significativo na vida da pessoa, levando ali, às vezes até a perda da produtividade, da capacidade de se cuidar sozinho, além do que a gente sabe que estar acima do peso tem um impacto muito negativo ali na autoestima de todo mundo. Doutora Noelle, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar sempre de saúde e estética para os telespectadores do André Show. E o programa André Show continua.
Conheça o Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Acesse youtube.com/Vim Te Mostrar e assista reportagens incríveis sobre os assuntos mais inusitados, do segmento funerário aos bastidores de um motel, passando por um voo de asa delta e até uma dose de ayahuasca. No canal Vim Te Mostrar, você vê o que geralmente a mídia tradicional não mostra. Acesse youtube.com/Vim Te Mostrar. Eu recebo agora a doutora Ana Paula, dentista muito competente, uma referência em Minas Gerais. Nossa colunista que faz parte do programa André Show há quase 3 anos. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, feliz por estar novamente com você aqui. Doutora Ana, são muitos anos de estrada, não é mesmo? Sim, André, não parece, mas é. Faz 21 anos que eu sou formada, tá? Eu morei 22 anos em São Paulo. E formada, eu simplesmente vim com a minha mala e meu diploma, onde eu arrumei um primeiro emprego em Betim, né? Morei durante 4 anos em Itaúna e deslocava todos os dias de ônibus para Betim. E o meu maior sonho seria, né, conquistar um consultório. E eu consegui montar esse consultório em Betim, né? Comecei com 2 salas no centro de Betim. Hoje eu tenho uma clínica de 5 salas bem estruturada. E o meu maior orgulho é ter conquistado isso, né? Nesses anos aí de carreira. Doutora Ana, já são 3 anos como colunista aqui no programa, né? Então, eu me sinto muito orgulhosa, né, por estar participando, né, por estar no programa 3 anos e passando informações, orientações para as pessoas em relação à saúde bucal, que é importante, né? A gente está falando sobre a saúde bucal, porque não são todas as pessoas que têm esse acesso. E eu estando aqui no programa, passando essas informações, eu creio que é muito importante. Eu me emocionei, você se emocionou, o nosso telespectador também se emocionou conosco. Antes de falar sobre o Transformando Sorrisos, vou pedir à produção para rodar um trechinho. Produção, por gentileza, roda aí. Vamos ver agora, hein? Na contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Pera, calma. Tá preparada? Tô. E agora você vai se olhar. Olha essa mulher que está aqui, diante desse espelho. Nossa! Cadê eu? E aí, querida, o que passa pela sua cabeça? Só gratidão, viu? Muita gratidão mesmo. A doutora Ana Paula, a você, ao pessoal do salão. E estou muito feliz mesmo, muito realizada. Nossa. E agora dá um sorrisão, olha que sorriso lindo. Doutora Ana, nós transformamos um sorriso em uma vida, não é mesmo? Então, André, é uma alegria, né, ter participado do Transformando Sorrisos, onde a gente escolheu a Cirleia, né, onde ela tem uma história muito sofrida, você contou, né, para todo mundo. Então, é muito gratificante conseguir ajudar, né, resgatar a dignidade da Cirleia. Então, era uma pessoa que não tinha dentes, não conseguia mastigar, e com o meu trabalho eu consegui resgatar, né, o sorriso dela. Olhando a Cirleia e vendo ela sorrir, quantas pessoas que não estão sorrindo, não é porque não querem, é porque tem vergonha. E eu tenho certeza que você hoje neste programa trouxe uma grande novidade. Qual é? Então, André, com imensa alegria, né, eu estou aqui para falar para vocês aí, telespectadores, que nós estamos na 2ª temporada do Transformando Sorrisos. Então, vocês viram aí, né, que a gente transformou a vida da Cirleia, e eu estou aqui, juntamente com o André, para estar realizando mais um sonho aqui. Então, vocês que têm interesse, manda sua carta, manda sua mensagem aqui para o programa André Show. Muito obrigado, doutora Ana. E se você quer participar, é muito simples. Pega o seu celular, aponte para esse QR Code que aparece aí na sua telinha, ou se quiser, mande um direct lá no meu Instagram, @andreshow.tv, e você pode transformar seu sorriso.
Hoje o quadro Bastidores da Mineração desvenda o fascinante universo das pedras preciosas brasileiras. Vamos revelar os segredos por trás da extração, as principais jazidas e como essas riquezas deslumbrantes impactam a economia, o meio ambiente e a cultura nacional. Prepare-se para uma viagem do subsolo às vitrines mais cobiçadas do mundo. O Brasil é um gigante global das pedras preciosas, sendo destaque internacional, principalmente por sua diversidade de gemas e pela qualidade incomparável de várias delas. Turmalina Paraíba. Descoberta nos anos 1980 no interior da Paraíba, essa gema revolucionou o mercado mundial. Seu tom azul neon intenso é resultado do cobre em sua composição. Isso a tornou uma das pedras mais valiosas do planeta, podendo atingir até $100 mil por quilate. Sua raridade é tanta que algumas pedras dessa variedade são mais caras que muitos diamantes famosos. Esmeralda. As jazidas de Minas Gerais e Bahia têm fama internacional. As esmeraldas brasileiras competem em pureza e beleza com as colombianas. Seu verde vibrante é cobiçado e fortalece a posição do Brasil no mercado mundial de gemas. Topázio Imperial. Exclusivo da região de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Topázio Imperial apresenta cores que vão do dourado ao salmão rosado. O Brasil é o único produtor relevante dessa gema no mundo, fator que impulsiona seu valor e prestígio internacional. Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, se orgulha por ser a capital mundial da ametista. Suas pedras variam de lilás claro ao roxo profundo, sendo muito utilizadas em joalheria e decoração. Diamante. O Brasil já foi o maior produtor mundial e até hoje é fonte de diamantes brancos e coloridos, vermelhos, verdes, azuis, principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia. Mas como funciona a mineração de gemas no Brasil? Diferentemente dos minérios industriais, muitas pedras preciosas ainda são garimpadas por métodos tradicionais, em corrutelas e ribeirões. Mas grandes empresas também atuam em minas subterrâneas e a céu aberto, usando tecnologia para mapeamento e avaliação de depósitos. Investimentos em sustentabilidade e fiscalização aumentam, buscando preservar o meio ambiente, recuperar áreas degradadas e coibir ilegalidades. Para saber mais sobre o fascinante mundo da mineração, acesse youtube.com/bastidores da mineração. Lá você encontra conteúdos e reportagens exclusivas. Até a próxima! E você pode rever este ou outros episódios em nosso portal andreshow.com.br. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo sábado. Feliz Dia das Mães!